Olá, pessoal! Esse vídeo é para você que tem uma doença ou alguma dificuldade na vida, com algum comportamento ou com alguma questão, seja em trabalho, relacionamento, com dinheiro, às vezes dificuldade em fazer amizades ou em manter amigos, né? Enfim, essas dificuldades que a gente tem na vida. Tá certo que existem muitos caminhos que nos levam à cura de problemas que a gente tem, seja ele uma doença ou um comportamento. E hoje eu venho contar para vocês da biodecodagem das doenças ou biodecodificação de Christian Flash, que é um método terapêutico desenvolvido desde os anos 80, né, que leva em consideração a biologia na hipótese dos conflitos que podem estar atrás de uma doença. E o que isso significa? Um conflito é uma discordância entre aquilo que eu necessito e aquilo que eu tenho. Então, por exemplo, às vezes eu discordo de alguém numa discussão, às vezes eu discordo de uma situação que eu estou vivendo na vida. Então, isso é uma discordância, gera um conflito. Às vezes coisas têm solução e às vezes não têm solução. Então, um conflito seria uma situação que eu vivo na vida e que para isso eu não encontro solução. E a vida ou o corpo, ele responde a essas situações e a esses conflitos. Ou seja, nosso corpo, ele preserva a nossa biologia, ele preserva a nossa vida a qualquer custo. Então, acima de tudo, o corpo vai preservar a vida. Então, se a gente tem situações onde eu encontro problemas, ou eu encontro dificuldades, e não tenho as minhas necessidades atendidas, o corpo começa a dar uma resposta para isso, para encontrar uma solução. Porém, às vezes eu encontro a solução e às vezes eu não encontro solução. Então, isso gera uma reação de adaptação, e isso é a doença, ou seja, a falta de consciência daquilo que eu vivo, para que eu vivo, ou de encontrar uma solução para aquilo, pode gerar durante a vida doenças. Eu vou contar um pouquinho como que isso acontece. Quando a gente é criança, a gente passa por fases de desenvolvimento. Isso a gente pode falar desde a barriga da nossa mãe, no nosso período gestacional, até 3, 4 anos, nós temos ali o período gestacional e a primeira infância. Então, quando eu vivo alguma situação, principalmente nesse período onde eu não tenho expressão das minhas emoções, eu não tenho, por exemplo, elementos para falar, ó, isso eu não gosto, aquilo eu não gosto, ou mãe, eu preciso de alguma coisa. A criança, ela se comunica pelo choro, a gente sabe, mas muitas vezes os pais não entendem isso de primeiro, né? Assim, quando começa a vida. Então, isso pode gerar conflitos na criança. A criança pode ter a sensação de que os pais não estão ali. E depende do nível de fragilidade, ou seja, da idade que a gente está, isso pode significar morte, por exemplo. E aí, não encontrando solução, a criança, o que acontece? O corpo dela vai solucionar para ela. Ou seja, ele vai se adaptar para poder arrumar uma solução. E isso é uma doença. Então, a doença, a gente deixa de ver como um problema em si, mas como uma reação de adaptação ou uma intenção que o corpo faz, um movimento que o corpo faz na intenção de resolver aquele problema. E aí, cada órgão e cada tecido do corpo vai falar para nós de um conflito vivido. Esse conflito, para instalar uma doença, ele tem que ser vivido de forma surpresa, ou seja, aquilo te pega de surpresa, porque você nunca viveu aquilo antes. Ele tem que ser vivido em isolamento, ou seja, você não consegue expressar, não tem com quem falar, ou então não tem elementos para falar como o bebê, né? E ele tem que ser vivido de forma dramática também. E aí você fica com aquilo fica meio parado naquela situação, como se fosse um choque. E aí, como é o corpo que reage a isso, então a gente chama isso de biochoque, né? Então, os biochoques, eles instalam programas de adaptação que mais tarde vão culminar em doenças, né? E aí eu vou contar um pouco para vocês ao longo da semana e ao longo do tempo como que se desenvolve essas doenças nos tecidos. Hoje eu gostaria de falar um pouco do câncer, né? Pessoas que têm câncer, que a biodecodagem tem tido bons resultados,
em vários aspectos, não só na cura, né? Porque às vezes depende do grau lá do câncer, do tipo de células, são células resistentes, né? São células que não cedem fácil, vamos dizer, né? Ficam sobrevivendo, se multiplicando, mas também em termos de otimização de tratamento, ou seja, os tratamentos com as terapias vão ficando mais eficientes, dão maiores resultados, né? E a biodecodagem trabalha junto com os tratamentos médicos, seja do câncer ou de qualquer outra doença. Então, quando a gente fala de câncer, a gente fala do quê, né? Para vocês entenderem o pensamento. A gente fala de células que se multiplicam desordenadamente e de forma isolada do corpo, ou seja, ela vai se multiplicando por ela mesma e aquele grupo de células se junta. Então a gente fala, e não são células que morrem, né? Elas se perpetuam, tanto que para elas morrerem, a gente precisa tomar medicações fortes, né? Como as quimioterapias ou então tomar radiação. Então, a gente fala que as pessoas que têm câncer, elas vão ter essas características, ou seja, de querer eternizar algo que é muito essencial, que é primordial para ela, como um papel, por exemplo, ou um personagem, né? Porque somos compostos de personagens. E aí, por exemplo, se eu sou mãe e eu quero eternizar o meu papel de mãe, quero eternizar essa questão de ficar nutrindo e cuidando dos meus filhos, e aí em determinado momento os filhos vão se embora de casa, o que que acontece? Às vezes eu me sinto uma mãe ineficiente, às vezes me sinto uma má mãe, que eu não posso mais cuidar desse filho, mesmo o filho sendo mais velho, né? Então pode ser que a mulher desenvolva um câncer de mama, né? E relacionado a isso, ou seja, o corpo faz mais células para que essa mãe fique mais eficiente no seu papel de mãe, né? E aí a gente fala, mas isso parece maluco, meio ilógico, né? Quer dizer que para ser mais eficiente como mãe, então meu corpo me destrói ou às vezes me leva até a morte, né? Sim, porque a resposta biológica é assim que o corpo entende, é assim que o cérebro entende as coisas e é assim que ele responde a isso. Então, por isso que é importante a gente tomar consciência do papel de mãe, por exemplo, né? Que ele termina em determinado momento, né? Os filhos crescem, os filhos vão morar fora, vão construir as próprias famílias, e às vezes aquilo gera em nós, mães, ou gera em mulheres como mães, um vazio. E aí o que acontece? Essa depende do grau ou da intensidade que eu sinto essa separação, ou essa falta de comunicação com meu filho, ou seja, ele vai embora, vai longe, né? Ou vai ter outra família, e às vezes isso fica menos frequente, né? E aí depende da forma que essa mulher vive esse conflito, pode ser que o corpo entenda que ela precisa continuar sendo mãe, que ela precisa ser mais eficiente, que ela precisa ser melhor para nutrir, para cuidar desse filho. E aí então dispara esse programa de adaptação e aí ela desenvolve um câncer. Pode ser também que ela sinta forte a separação. E aí ela pode ser que desenvolva um câncer de pele, um problema de pele só, não necessariamente um câncer, né? Porque todos os problemas que a gente tem de saúde, de comportamento, estão ligados a um programa, alguma coisa que a gente aprendeu lá na infância, às vezes na gestação, até a adolescência também são programas fortes, são aprendizados fortes, né? Então, a gente vai desenvolvendo essas doenças para quê? Para nos mostrar que a gente precisa olhar para esse aspecto da nossa vida, né? Então, era isso que eu queria contar para vocês e convidar você que tem problema, você que acha que o seu problema não tem solução, para você que acha que, nossa, essa doença é incurável, que nem o câncer, né? Às vezes, alguns reumatismos que são muito resistentes, né? Tem solução, às vezes tem uma boa evolução, às vezes você não tem a cura, no sentido de não ter mais a doença, mas com certeza melhora muito a qualidade de vida, a sobrevida, a ingestão de medicamentos, às vezes diminui muito, então isso melhora muito a nossa qualidade de vida, né? Dependendo da doença. E doenças mais simples também, ou sintomas, também funciona bem,
para a gente poder viver melhor, poder voltar a fazer atividade física, por exemplo, né? Poder ter uma vida tranquila, normal, né? Adaptada, ok?